nosso estúdio está o jornalista Luiz Patroni e também está o presidente da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, o Carlos Ernesto Augustin. Bom dia, presidente, obrigado pela sua presença ao vivo aqui. Bom dia aos ouvintes da Centro-América. Bom dia, Patroni. Obrigado. Bom dia, bom dia, Alfredo, presidente, tudo bom? A gente começa falando sobre a força-tarefa que está sendo realizada contra a pirataria no setor de sementes. Isso está sendo feito de uma forma efetiva? O que está acontecendo? Que controle é esse que está sendo realizado, presidente Carlos Ernesto? Bom, nós estamos com um problema de alto índice de pirateria, de uso de sementes pirata no estado. Principalmente o alerta que viemos dar aqui é que na semana passada, finalmente foi cassada uma liminar do Rio Grande do Sul contra o pagamento do royalty na moega para a Monsanto, e isso devolve a situação de que o agricultor vai pagar o royalty da biotecnologia, da Intacta, na moega, e o valor é 7,5%. É um valor bem mais alto do que quando ele compra semente. E nós acreditamos que o agricultor não está muito sabedor dessa situação nova que, aliás, não é uma situação nova, é simplesmente com o fato de ter sido cassada a liminar, ele volta a pagar os royalties. Volta a pagar os royalties que já vinha pagando nas outras biotecnologias, no caso do Roundup Ready. Porém, na introdução dessa nova, que é uma tecnologia de resistência à lagarta, houve uma demora para que esse sistema se alicerçasse, porque a empresa teve que fazer convênio com todas as trades de soja do Brasil, e isso demorou. E acabou durante essa colheita não sendo efetivado, causando a sensação do agricultor de que isso não iria funcionar e que, portanto, não comprando semente, comprando semente pirata, semente ilegal, ele teria a possibilidade de não pagar o ano que vem. Nessa brecha aí, então, foi que entrou a semente pirata. Nessa brecha aí é que cresceu em demasia a semente pirata no estado, na percepção errada do agricultor, que ele não iria fazer esse pagamento ano que vem. Mas, presidente, falando como leigo, absoluto leigo, tenho certeza que a maioria do pessoal que está ouvindo é leigo também. Como é que funciona essa questão de semente pirata? Vou eu lá, Alfredo, planto, estou falando absolutamente como leigo, planto uma coisa errada, etc, aí pego isso aí, vou vender para o produtor, tal, ou é pirata porque a companhia americana fez, né, toda a tecnologia, aí eu roubo aquela tecnologia e produzo e vendo? Como é que funciona isso? Na verdade, dentro da semente tem uma tecnologia, um valor intelectual criado por essa empresa, no caso, essa empresa americana. E essa é protegida pela lei de patentes. O agricultor não pode salvar essa semente, aliás, ele pode salvar essa semente, existe todo um regulamento para isso. O agricultor é livre para salvar a semente. Eu também sou agricultor e salvo semente de algodão, e é bom que isso aconteça. Mas para ele fazer isso, ele tem que seguir alguns regulamentos, ele tem que fazer o registro no Ministério da Agricultura. Mas mesmo ele fazendo esse registro, salvando a semente, ele não está isento de pagar o royalty dessa tecnologia, porque se trata de uma propriedade intelectual regida pela lei de patentes, a lei geral de patentes que cobre toda de qualquer tipo de patente de você propriedade está dizendo o seguinte, sempre para traduzir mais, gente, que se eu estiver errado, corrija, você também, patrônio. Royalty, gente, é o seguinte: alguém inventou esta semente, foi lá nos Estados Unidos, tecnologia. Eu, ao usar esta semente, eu tenho que pagar um pequeno percentual, porque quem descobriu a semente é lá do exterior, é isso? É isso, não é o fato de ser do exterior ou ser nacional. O fato de, vamos dizer assim, do direito da patente da invenção. No caso, não é exatamente a semente, sim o gene que confere a semente é a resistência à lagarta. Sendo claro, no caso específico, nós estamos falando que se trata de Intacta. Quando o agricultor opta por esse tipo de tecnologia, ele não usa veneno para combate de lagarta. Ele ganha dinheiro. Ele ganha, por um lado, ele deixa de usar o veneno, que custa um valor expressivo, deixa de fazer 5 aplicações de veneno, porém ele paga um valor equivalente, um pouquinho menor, pela tecnologia. Na verdade, ele está, ao invés de usar veneno, ele está usando a biotecnologia. O grande dinheiro, então estou te atrapalhando aí. O grande dinheiro, então, está em quem tem tecnologia.
Não há dúvida. No caso específico, essa empresa que nós estamos falando, que é a Monsanto, ela iniciou esse investimento maciço em biotecnologia há mais de 15 anos e hoje ela é líder mundial. E todas as outras empresas de defensivos agrícolas, hoje estão migrando para isso. Então, no futuro, o número de defensivos vai baixar e já baixou consideravelmente. Agora, só para a gente entender, o Patrone, você pode ficar à vontade também para interagir aqui com a gente, só para a gente entender em que momento ocorre esse processo da pirataria. Vamos lá, eu vou deixar o presidente falar, Aldair. Eu queria até mencionar o seguinte, presidente, falou-se muito aí na cobrança na Moega. Eu queria que o senhor explicasse as duas possibilidades de pagamento, né? Até porque nosso público não é formado apenas por agricultores. Então, explicar de que forma é recolhido os royalties aí da biotecnologia, quanto era na tecnologia anterior e quanto é nessa, que gerou tanta polêmica porque ficou mais caro, e aí sim, explicando quando uma semente é pirata ou não. Muito bom. Quanto que é? Bom, antes era só uma resistência ao glifosato. A soja tinha resistência ao herbicida. Esse valor era em torno de R$22 por hectare. Hoje o valor é em torno de R$120 por hectare. Mas em contrapartida ele deixa de usar mais de R$120 por hectare de veneno de defensivo agrícola para combater a lagarta. E para o cidadão é melhor, né, não? Eu acho que comer aquela semente. Quanto menos veneno usar, claro, né? Claro. E se a gente for olhar para o algodão chega a usar 20 aplicações, e como agora tem o BT no algodão, reduziu isso. Bom, esse é o primeiro ponto. Como que o agricultor paga isso? Quando ele compra a semente, já está incluso no preço esse pagamento do royalty. E se ele salvou a semente, ele pode salvar, ele tem que fazer um recolhimento à parte desse royalty. E se ele não comprou semente, não salvou legalmente e não pagou o royalty, aí sim ele vai pagar na Moega, na hora que ele entrega a soja na trade, e daí vai custar mais caro. Ele vai pagar 7,5%. Vai pagar 7,5% do produzido. Aí alguém vai dizer, não, mas isso é um absurdo. Não é um absurdo, é equivalente àquilo que ele deixou de gastar de defensivo e de operações na lavoura. Porém, ele vai pagar melhor e mais barato se ele pagar da forma correta e legal, ou através da compra da semente, ou através de fazer a semente salva de forma legal, inscrevendo no Ministério da Agricultura e pagando o royalty. E aí esse é o alerta que a gente vem dar, Patrone, porque o agricultor vai reclamar depois que ele está pagando caro. E essa história também que a gente tem ouvido muito, com os agricultores dizendo que a semente dobrou de preço. A semente não dobrou de preço. O que aumentou foi os agregados que veio dentro da semente. Uma semente branca, como a gente chama, sem essa biotecnologia, ela continua custando o mesmo preço da anterior. Acontece que agora ele tem uma vantagem de não precisar usar os defensivos para lagarta. Essa é a grande diferença. Presidente, falta cerca de um mês aí, ou menos de um mês, para o sinal verde para o plantio da soja aqui 15 de setembro, sim, né? Aqui em Mato Grosso. Como está esse mercado de sementes agora? Já foi vendido tudo? O pessoal está pagando? Tem como quantificar isso nesse momento? Olha, por enquanto nós temos a quantificação das nossas vendas. As nossas vendas correm normalmente, e eu diria um pouco atrasada, em função exatamente desta má interpretação da lei ou dessa coisa do pagamento do royalty. E agora a gente percebe que nos últimos dias, quando a gente começou a fazer essa motivação da imprensa sobre isso, começa a reagir positivamente no sentido de vender mais, até porque houve fiscalização, houve denúncia, e também porque caiu o tal da liminar lá do Rio Grande do Sul, mostrando ao agricultor que realmente ele vai pagar na Moega. Bom, mas no fundo o agricultor não queria pagar mais, né? Tanto é que estava na justiça tentando derrubar isso. A intenção era pagar menos, né? Mas não vai ter jeito. Bom, a questão é assim, eu também não gostaria de pagar imposto nenhum, né? Ninguém gosta de pagar nada, né? Agora, se existe uma empresa que produz um produto novo, que traz uma vantagem de não aplicar 5 aplicações de defensivo contra a lagarta, não é razoável que o agricultor entenda que não tem que pagar nada para essa empresa. Se ele não quiser pagar nada, muito bem. Se a justiça brasileira decidir isso, a empresa vai embora. Então, presidente, queria aproveitar que o senhor deve falar assuntos de bastidores aqui que a gente ouve, conversando com agricultores e outros. A gente tem o desenvolvimento da tecnologia muito forte nos Estados Unidos, também aqui no Brasil, alguma coisa. Como é que está o mercado chinês em termos de desenvolvimento de tecnologia?
Você diz na produtividade ou... Em sementes. Olha, a gente tem ouvido falar muito de que a China ainda vai ser grande na biotecnologia. Porém, produtos comerciais ou que estão no mercado, até hoje não existe nada. Mas a gente sabe, por exemplo, trades de soja. Se antes eram americanas e europeias, hoje as grandes trades de soja passam a ser chinesas, né? Então, eu espero que em pouco tempo os chineses vão começar a fazer parte desse mercado e vão ter uma atuação forte. Por enquanto, realmente não temos, nem na área do germoplasma, das cultivares, e nem na área da biotecnologia. Bom, só para a gente encerrar, presidente, o nosso tempo ali já está bem apertadinho. Há uma preocupação, além dessa semente toda legal que o senhor já explicou, que o agricultor utiliza, há outro tipo de semente que circula pelo estado totalmente ilegal, é preciso estar atento a isso? Há esse tipo de semente circulando? Não, o que existe é semente legal, que é 80%, 90% do mercado. É legal. É semente legal. O que nós estamos alertando o agricultor é que no uso de semente ilegal, o uso de semente pirata sem pagamento de royalties vai ocasionar uma despesa maior lá na frente. Na hora de entregar o produto. Na hora de entregar, e depois ele vai reclamar. Então esse é o alerta que nós estamos dando. Sobre a questão de custos e tal, é mais caro, mais barato, eu sempre digo assim, quando todos pagam, é mais barato. Quando alguns pagam e outros não pagam, aqueles que pagam pelos que não pagam. Então o bom é que todos paguem menos. 7h48. A gente conversou aqui ao vivo com o Carlos Ernesto Augustin, que é o presidente da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a Prosmate. Agradeço aqui também a presença do Luiz Patroni ao vivo com a gente. Bom dia, Patroni. Bom dia, presidente. Obrigado. Bom dia.